3 horas da tarde, mais 17 minutos. Olá, bem-vindo novamente à CNN Brasil. Uma ótima tarde para você. A gente te atualiza agora sobre as últimas notícias que são destaque no Brasil e no mundo neste sábado, 31 de janeiro de 2026. Já olhando para o que vai acontecer na segunda-feira, congressistas e ministros do Supremo Tribunal Federal retomam os trabalhos depois do fim do recesso do Legislativo e do Judiciário. O presidente Lula vai comparecer à cerimônia do Judiciário depois de uma liberação médica. Como será a agenda dele nesse retorno? Quem vai responder para a gente é a nossa reportagem. Na sequência, a gente vai trazer aqui Duda Cambraia já em tela para trazer, então, um pouco dessa retomada. Uma cirurgia considerada não muito invasiva, né, Duda? Então, o presidente acabou que não teve a agenda muito afetada. Na segunda-feira vai ter uma primeira aparição pública, pelo menos é o que se espera, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos que acompanham a CNN Brasil. Exatamente, Isabel. Então, o presidente Lula passou sexta, hoje, e a previsão de passar também amanhã na Grande do Torto, residência oficial de campo da Presidência da República, mas retoma as agendas oficiais na segunda-feira, despachando do Palácio do Planalto. E na agenda oficial do presidente Lula está prevista, então, a participação do presidente na sessão solene de abertura do ano judiciário, previsto para começar, então, às 14h. Além da participação do presidente Lula, também são esperados os presidentes das casas legislativas, tanto Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, tanto também Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Logo após essa sessão solene de abertura do ano judiciário, a gente tem a abertura do ano legislativo no Congresso Nacional, Isabel, previsto para começar às 15h. Essa segunda agenda não está na agenda oficial do presidente Lula, mas com certeza o Palácio do Planalto deve mandar algum representante para essa cerimônia, já que é de praxe que um representante do Planalto leia uma carta com as prioridades do governo para aquele ano legislativo. E nessa carta, com certeza, a gente deve ter aí o fim da escala 6x1, a PEC da segurança pública e a regulamentação das Big Techs, dos trabalhadores por aplicativo e outras pautas consideradas importantes para o governo nesse ano eleitoral. Depois da sessão solene no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados já tem, inclusive, sessão no plenário e deve votar, então, duas medidas provisórias. Uma das MPs é importante para o governo federal, que é a MP do Gás do Povo, e a outra é uma MP que diz respeito a créditos rurais. A PEC da segurança, Isabel, segundo a gente apurou, o presidente Hugo Mota falou em reunião de líderes na última quarta-feira, inclusive durante esse recesso parlamentar, que deve votar a PEC da segurança depois do Carnaval. Mas antes das festas carnavalescas, o Hugo Mota pretende votar o acordo Mercosul-União Europeia. Só está esperando, então, a assinatura do presidente Lula e o envio do Planalto para o Congresso Nacional desse texto. E o Hugo, então, prometeu dar celeridade a essa uma pauta que também é importante para o governo federal. Durante a semana, o Lula tem agenda em Brasília, tanto terça quanto quarta-feira. E apesar dessa cirurgia realizada na manhã de sexta, o presidente Lula viaja para Salvador na próxima sexta, dia 6 de fevereiro. Isabel. Muito obrigada, Duda. Expectativa da assinatura do presidente Lula sobre o acordo Mercosul, inclusive na segunda-feira. A Duda Cambraia, muito obrigada. Eu já chamei a Aline aqui, já me adiantei, né? A Aline Beckett é que vem na sequência com a gente com outros assuntos aqui desse aquecimento para os trabalhos do Legislativo serem retomados. Um assunto que também deve esquentar essa retomada, né, Aline? É o pedido de CPI para o caso do Banco Master. Os parlamentares declararam ter reunido apoios para a instalação desse colegiado. Só na Câmara, no entanto, tem fila. São 15 pedidos de CPI, mas tem outras estratégias que estão sendo colocadas, né? O que você traz de apuração para a gente? Quais as chances da gente ter uma investigação do Legislativo sobre o caso Master?
Poucas chances. Bel, boa tarde a você, a minha parceira Duda Cambraia, que nos acompanha a partir de agora, nesta tarde aqui na CNN Brasil. Bom, como você bem disse, a situação na Câmara dos Deputados é de uma fila, de pedidos de CPIs sem andamento. Então, são 15 pedidos de CPIs que acabam barrando ali a possibilidade de uma instalação, de um novo pedido de uma CPI específica para a investigação do Banco Master. Mas os parlamentares na Câmara têm sinalizado que eles querem sim investigar essas supostas fraudes do Banco Master que estão sendo conduzidas numa investigação pela Polícia Federal, que levou também à liquidação do banco pelo Banco Central no final do ano passado. Deputados como Rodrigo Hollenberg, do PSB daqui do Distrito Federal, Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul e Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, já reuniram um número de assinaturas suficientes para poder protocolar e fazer esse pedido dessa CPI do Banco Master. Mas para isso acontecer é necessária a decisão, é claro, regimentalmente, do presidente Hugo Motta, que ainda não colocou nenhum requerimento ali em votação ou em análise dos deputados. Eu acompanhei na semana passada a reunião de líderes e os líderes da Câmara disseram e expuseram ali realmente essa dificuldade por conta das pautas que estão em andamento nesse primeiro semestre, que é um semestre curto e que eles vão tentar trabalhar justamente as pautas de segurança pública, as pendências de 2025 e, é claro, também esse acordo, a ratificação do acordo Mercosul e União Europeia, como a Duda Cambraia bem citou. Os deputados também apostam, Bel, em uma CPMI para poder ter o impulso ali dos senadores também, senadores e deputados trabalhando juntos, nessa investigação para poder fortalecer. Mas, por enquanto, nada decidido. Em relação ao Senado Federal, os senadores têm apostado ali nas CPIs que já estão em andamento, como é o caso, por exemplo, da CPI do crime organizado. Senadores da oposição protocolaram requerimentos de convocação de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, isso sob a suspeita de jogos de azar dentro do resort Itaiaia. Então, eles procuram fazer essa investigação desses 2 irmãos do ministro Dias Toffoli e a CPMI do INSS, cujo presidente Carlos Viana já sinalizou também que convocou Daniel Vorcaro a comparecer na próxima quinta-feira para prestar esclarecimentos a respeito de empréstimos consignados dentro da instituição. E ainda, só para poder arrematar essa questão do Senado Federal, de acordo com a apuração da nossa apresentadora Tainá Falcão, um grupo de trabalho foi montado na Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidida pelo senador Renan Calheiros, justamente para poder ouvir personagens centrais deste caso. O banqueiro Daniel Vorcaro, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e também o ex-presidente da autarquia, Roberto Campos Neto. Então, por enquanto, o panorama no Congresso Nacional é esse. A gente tem CPIs em andamento no Senado Federal, onde os senadores podem aproveitar então essas CPIs que já estão em andamento, e na Câmara dos Deputados a gente tem uma fila. Volto com você. Obrigada, Aline Beckett. Vai voltar mais vezes aqui ao longo do sábado de plantão. Bom trabalho para você, Aline. A gente vai dar um pulinho agora no Nordeste. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para temporais em 12 estados e também no Distrito Federal, que começa a valer nas primeiras horas de amanhã. Quem vai trazer mais informações ao vivo é a repórter Camila Tícia. Camila, boa tarde para você. Inclusive, boa parte da Bahia está nesse mapa de atenção, E quando eu olho aqui para a minha janela dos estúdios da CNN, o céu também já está bem fechado, indicando que aqui talvez tenha chuva já nesse sábado, viu? Isso mesmo, Mega. Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham nessa tarde de sábado. Por aqui, tempo fechado, mas bastante calor por enquanto. Mas, como você disse, esse alerta ele é válido, ele começa a partir da meia-noite deste domingo, é válido até às 10 horas da manhã da segunda-feira, mas pode se estender até o meio da semana. A Bahia está dentro, sim, desse alerta, além de mais outros 11 estados e o Distrito Federal. Segundo o INMET, o perigo é para temporais em grande parte do país por conta da atuação de um novo episódio da zona de convergência do Atlântico Sul entre os estados. Então, temos aqui a Bahia, mas também Goiás, Minas Gerais, Paraná, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão,
Piauí, além do Distrito Federal. O que é que está acontecendo? Um corredor de umidade ele está se intensificando nessas regiões e favorece a formação de nuvens carregadas e temporais. Quais são os principais riscos? Essas chuvas elas podem ser intensas e persistentes, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, ou seja, é um grande volume em pouco espaço de tempo. Geralmente isso acontece em alguns locais durante todo o mês e a previsão aí é para um dia só ou algumas horas. Claro que isso acaba provocando alagamentos, também queda de árvore, por isso o alerta da Defesa Civil é que a população fique atenta e evite áreas de risco. Eu volto com você aí no estúdio. Alerta muito bem dado aqui pela nossa Camila Tícia. Muito obrigada, Camila. Bom sábado para você. Vamos para São Paulo também nesse nosso giro da reportagem. Por lá, um paciente morreu durante uma transferência de UTI depois de um incêndio atingir um gerador no Instituto do Câncer. Foi na sexta-feira. Infelizmente, ele não resistiu a uma instabilidade clínica durante o procedimento. Quem vai trazer informações é o nosso repórter Bruno Teixeira. Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde para você, Isabel Mega, para quem nos acompanha. Isso, ontem à tarde ocorreu esse incêndio que mobilizou 8 viaturas do Corpo de Bombeiro e 24 agentes bombeiros no combate dessas chamas. E infelizmente tivemos esse registro de uma morte de um paciente que estava internado em estado crítico e precisou ser transferido de uma ala de urgência durante esse incêndio. Durante a transferência, então, ele estava nessa situação de instabilidade clínica e acabou morrendo. As chamas iniciaram em um gerador do ICESP, localizado na área externa do complexo do hospital. Esse incêndio teria começado depois que equipes da Enel realizavam uma manutenção na rede externa, ou seja, na rua. Esse gerador ele precisou ser ligado e, ao ser ligado, ele entrou em combustão e pegou fogo. A partir daí, a fumaça subiu e começou a entrar em alas do hospital e, desta forma, então, os pacientes tiveram que ser retirados e transferidos para outros locais, inclusive pacientes internados na UTI e com dependência de ventilação mecânica tiveram então que ser mobilizados. Foi durante essa mobilização então que o paciente que estava em situação crítica apresentou instabilidade clínica e acabou morrendo. Mega, volto com você. Ai, que situação mais triste, né, Bruno? Muito obrigada, nossa solidariedade aí a essa família. Bom trabalho para você, Bruno. São 3 horas da tarde, mais 29 minutos. Essas foram as principais notícias do momento. A gente volta ao longo da programação com mais informações do Brasil e do mundo. Eu espero por você.